A paz do Senhor, meu amado, minha amada, uma boa noite nessa noite de quinta-feira, uma noite maravilhosa, né? Que o Senhor, em nome de Jesus, possa derramar da sua unção, do seu poder sobre a sua vida, né? Vamos orar em nome de Jesus, mais uma noite de live. Vamos deixar uma palavra aqui no seu coração. Lembramos que todos nós somos pecadores, nós erramos e falhos e somos totalmente necessitados da presença do Senhor em nossa vida, amém? Pai, querido Pai amado, poderoso, maravilhoso e eterno, no nome poderoso de Jesus, Pai, que só possa derramar da sua unção, do seu poder sobre nossas vidas nessa noite, para essa live que eu vou deixar aqui em nome de Jesus, que possa tocar na vida dos seus filhos, das suas filhas, Pai. Pai, eu sei que talvez eu não seja a pessoa mais indicada para dar levando a sua palavra, porque eu sou pecador, sou falho e necessito da sua presença na minha vida, mas eu creio que o Senhor é Deus e o mais o Senhor fará por cada vida em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, essa noite aqui eu quero deixar uma palavra aqui, uma palavra até muito difícil de ser ministrada, né? Que vai se encontrar no livro de Jó, do seu capítulo 14, né? Vamos viajar ali por Jó, ali em nome de Jesus, né? Então vou começar aqui no livro de Jó, no capítulo 14. Nós sabemos da história de Jó, você que é cristão, nós sabemos que o diabo estava lá rodando, o Satanás estava rodando, né? E ali ele foi e pediu a Deus, e Deus ele permitiu que ele tocasse Jó, porque sabia que Jó não blasfemasse contra Deus, né? Jó jamais blasfemaria. Interessante que ali os seus amigos foram até Jó, seus 3 amigos, para poder consolar Jó. Mas interessante que naquela época, como na época de hoje, às vezes a pessoa vê uma pessoa passando por dificuldades e ela não consegue ver a dificuldade daquela pessoa. Ela não se compadece da dor daquela pessoa, mas sim procura, às vezes, uma razão para aquela pessoa estar passando por aquilo ali. Às vezes é fato que certas pessoas passam por situações em suas vidas porque estão pagando um pecado que fizeram lá atrás. Não sei se você sabe, mas a consequência de um pecado de cada pessoa está aqui nessa terra. Ainda que você peça perdão ao Senhor, que você se converta, você vê que quando Davi pecou ali, ele pecou com Betseba ali e matou Urias e tomou a mulher de Urias, né? Você vai ver que ele ali, ele sofreu a consequência do seu pecado. Não vou entrar lá naquele termo, não vou lá no livro de 2 Samuel, né? Porque eu não quero ali alongar muito essa live. Mas então aqui eu vou entrar aqui numa situação totalmente diferente, que nem todo mundo que está passando uma situação complicada na vida, ela pecou. Nem todo mundo está passando uma situação complicada na vida, ela errou. E aqui eu quero deixar essa passagem aqui no livro de Jó. Eu vou entrar pelo livro 14, vou passar pelo 4, capítulo 4, também um pedacinho do capítulo 3, né? Então eu quero aqui, em nome de Jesus aqui, que aqui no caso aqui, no capítulo 15 de Jó, você vai ver que então respondeu-lhe Elifaz o Tenamita e disse, você vê a situação, um amigo de Jó, que era para ser amigo, que estava ali para consolar Jó, né? Porventura, proferirá o sábio vã sabedoria e encherá de vento oriental o seu ventre, arguindo com palavras que de nada servem e com razões de que nada aproveita. Então aqui, esse aqui no caso ele faz aqui, ele começa a acusar Jó de ter pecado contra Deus, está passando por aquela situação. Você sabe que o livro de Jó perdeu tudo que tinha, inclusive seus filhos, seus bois, perdeu sua fazenda, perdeu tudo e ficou pobre. Mas além de pobre, ficou doente, porque ali Deus permitiu que o Satanás tocasse na saúde dele, mas não lhe tirasse a vida. Jó não tinha pecado nenhum aparente, apesar de todos nós somos pecadores, mas ele não tinha pecado ali aparente, não estava devendo nada naquele momento a Deus. Mas ele sentiu um erro de não ensinar os seus filhos a seguir a Deus, e no caso interceder para os seus filhos e fazer oferta em nome de seus filhos, mas não ensinar os seus filhos a caminhar com as próprias pernas. Talvez esse fosse o pecado de Jó, mas não era o pecado que Deus acusava, porque Deus não acusava Jó de pecado algum, sim permitiu que o inimigo tocasse nele. E aqui, esse amigo de Jó, que o Elifaz Tenamita, aqui ele estava ali acusando Jó. Aqui fala aqui, e tu tens feito vão o temor e diminuis os rogos diante de Deus, porque a tua boca declara a tua iniquidade e tu escolhe a língua de um astuto. Você vai entender o seguinte aqui. Então Jó falava para eles, com suas palavras, que ele não tinha pecado. E ali ele fala ali, e tu tens feito vão o temor de Deus, como se Jó não tivesse temor a Deus, né? E diminuir os rogos diante de Deus, como se ele não estivesse rogando a Deus para se libertar daquilo ali. Uma pessoa que perdeu um amor pelo seu próximo.
Às vezes a pessoa chega na casa daquela pessoa, a pessoa está enferma, ela está passando por uma situação complicada, mas ela não consegue ajudar. Pelo contrário, ela quer ali acusar aquela pessoa. E muitos, infelizmente, ao invés de ajudar, são usados pelo inimigo para poder proferir acusações. E esse ele faz tenamita, ele estava querendo procurar um erro, uma justificativa para Jó estar passando por aquilo ali. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, minha irmã, não sei quem está ouvindo, mas muitas vezes a pessoa está passando por situação sim porque ela pecou, ou às vezes não pecou. Mas será que nós estamos aqui como os acusadores? Será que nós estamos nessa terra para acusar? Para tirar ali daquela pessoa a única esperança que ela tem? Se a pessoa está pagando pelos seus pecados diante de Deus, será que cabe a nós piorar a vida daquela pessoa? Se Deus tirou a mão sobre ela e deixou ela passar por aquilo ali, para que ela pudesse, às vezes, se redimir do seu pecado. Aqui não era o caso de Jó. Jó não tinha pecado, né? Mas ali estava ali, sofrendo acusações, ele faz tenamita de seus amigos, né? Porque a tua boca declara a tua iniquidade, e tu escolhes a língua do astuto. Olha só, então ali ele fala que quando Jó falava que ele era inocente, a boca dele era o que o condenava. Na verdade, o livro de João está escrito, João fala que se tu fala que tu não tens pecado, só de falar você está pecando. Mas no caso aqui não era isso que estava acontecendo com Jó. Jó estava passando por aprovação, e ali Deus estava aprovando também os seus amigos. Quem é o seu verdadeiro amigo? Será que você tem amigo realmente que te abraça naquele momento? Será que seu amigo está do seu lado para te acusar? Para proferir acusação sobre as suas vidas? Quem é que anda contigo? Temos que orar pela nossa amizade. Será que nós estamos sendo verdadeiramente amigos das pessoas? Né? E aqui a tua boca te condena. E não eu. Os teus lábios testificam contra ti. Ele fala isso porque Jó estava falando que ele era inocente. Ele falando isso de Jó. E Jó realmente ele era inocente. Quem somos nós para acusar? No livro de Mateus, no capítulo 7, ali fala sobre o argueiro. Que quem és tu que aponta um cisco no olho do teu irmão antes de tirar a trave dos seus próprios olhos? Né? Aqui fala, és tu porventura o primeiro homem que nasceu? Ou foste formado antes dos onteiros? Ouvistes os secretos conselhos de Deus e a ti só limitaste a sabedoria? Tu sabes, tu, que nós não sabemos, ou que entendes o que não haja em nós? Então fala que você é soberbo. Será que você é tão soberbo que você não sabe o que você fez? Que você não sabe que você está pecando? Falando com Jó. E quantas vezes as pessoas estão dessa maneira? O seu amigo quer para te abraçar, não te abraça. Deixa eu te falar um fato. Você vai ver no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Marcos e também no Evangelho de João, que o nosso próprio Senhor Jesus, quando subiu ao Monte das Oliveiras, ele ali pediu que os discípulos intercedessem com ele um pouco, e eles não conseguiram interceder. E ali, quando ele falou, Abba, Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas porém seja feita a sua vontade. Quando ele ali se entrou numa plena depressão, no pleno pavor do seu sangue, ali se tornar como gotas de suor e cair naquela pedra, foi necessário um anjo descer do céu para consolá-lo, porque o ser humano estava embriagado com sono e não teve força para abraçar o Salvador. No versículo 10, também há entre nós encanecidos de idosos, muito mais idosos do que o teu pai. Porventura, fazes pouco caso da nossa consolação e da consolação de Deus, e suave a palavra que te dirigimos, porque te arrebata o teu coração e depois piscam os teus olhos. Então fala aqui, está fazendo pouco da consolação de Deus? Você é soberbo. Confessa logo que você pecou. Com certeza você é soberbo. Você vai ver que Jó, ele não tinha pecado, mas Jó já tinha não blasfemado contra Deus, mas Jó ele tinha ali amaldiçoado no capítulo 3 o dia que ele nascesse. Jó com certeza não era inocente, sim, mas não era o caso da situação que estava acontecendo ali. Você vai ver no capítulo 3, do versículo 23 de Jó, está assim, porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto, é a quem Deus encobriu, porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como águas. Com certeza Jó sabia que tinha algo errado na vida dele, mas a Bíblia ali não fala. Nós ali sabemos que Jó tinha algo no coração dele, e que ele sofria no coração dele
acusações do próprio eu dele não ensinar os filhos dele a orar ao Senhor. Porque aquilo que eu temia me sobreveio. E o que receava me aconteceu. Ele temia acontecer isso com ele. Ele tinha um medo de ficar pobre, mas também tinha medo de perder os seus filhos. Que ele sabia que seus filhos não andavam no caminho do Senhor. Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Nunca teve tranquilo. Ele não tinha tranquilidade no Senhor. Ele não descansava o seu coração no Senhor. Antes ele ia e fazia sacrifícios ao Senhor para os seus filhos, mas não ensinava o Senhor. Não ensinava os seus filhos a adorarem ao Senhor. E a palavra de Deus diz: ensina o seu filho o caminho que ele deve andar, para que mais tarde não venha se desviar. Você vai ver que não é a segunda vez que ele faz senamita, acusava Jó. Jó lhe tinha amaldiçoado seu dia, mas interessante que ali era no caso daquele homem fala: não, você, com certeza você não pecou. Mas interessante que o inimigo te leva a acreditar que aquela pessoa pecou, e ao invés de você abraçar, ou ao invés de a pessoa te abraçar, ela chega na sua vida para te acusar, para te colocar mais para baixo que você já está. Olha só no capítulo 4 de Jó, uma vez o Senhor falou isso a mim, né? Então respondeu Elifaz senamita e disse: se tentasse falar-te, enfadar-te-ás, mas quem poderia calar-te as palavras? Quem poderia ficar quieto diante de ti naquela época, quando se viu uma pessoa doente? No mesmo momento que a pessoa ficava doente, eles tinham na sua mente que aquela pessoa pecou contra Deus. E nós sabemos hoje que o nosso corpo é um corpo perecível. Ele sofre os males desse mundo. Se você pegar friagem, se você comer algo, vai te fazer mal. Eis que ensinaste a muito e tem fortalecido as mãos fracas, e as tuas palavras firmaram os que tropeçam, e os joelhos desfalecentes tem fortalecido. Mas agora que se trata de ti, se desfaleces e enfadas tocando a ti, e a ti te perturbas. Você não era forte, você não ajudava todo mundo, não é você que ensinava as pessoas, que fortalecia as mãos fracas, e as palavras firmavam os que tropeçavam, os joelhos desfalecentes, te fortalecia. Mas agora você não tem fé no Senhor? Quem é você? Você está caído. Na verdade, meu irmão, a palavra de Deus diz que não existe um super cristão, não existe aquele que não caia, não existe aquele que não se perturba, não existe aquele que não fica doente, não existe aquele que tem a sua alma perturbada em algum momento da sua vida. Interessante aqui: pois agora que se trata de ti, enfadas, e tocando a ti te perturbas. Está perturbado? Porventura, não é o teu temor de Deus, a tua confiança, é a tua esperança, a integridade dos teus caminhos? Versículo 6 do capítulo 4. Ué, você não confia em Deus? Por que você está perturbado? Sinal que você pecou. Você pecou, por isso você está dessa maneira. A pessoa vai na tua casa, vê você mal, mas ao invés de te abraçar e te consolar e te ajudar, ela quer te apedrejar e deixar você pior do que você está. Que essa pessoa é usada pelo inimigo. E isso acontece nos dias de hoje. Aconteceu comigo, acontece contigo e acontece com muita gente. Quantas vezes você bota uma coisa no Face que você está mal e as pessoas querem te apedrejar. Mas você tem algo para dizer na sua vida. O Senhor, Ele é contigo. E ainda que você esteja mal, com certeza Ele vai te ajudar. Aleluia. No versículo 7 do capítulo 4, lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade, semeiam o mal, sagam o mesmo. Você é mal, cara, por isso você está passando por isso. O inocente não perece. O inocente não perece. E com o hálito de Deus perecem, o sopro da sua ira se consomem. Quando Deus abrir a tua boca, você vai morrer. Você merece estar passando. É isso que ele queria falar para Jó. Mas será que nós devemos fazer dessa maneira? Será que nós devemos fazer dessa maneira com nossos irmãos? O rugido do leão e a voz do leão feroz, e os dentes dos leãozinhos se quebram. Não existe forte. Não existe forte. Perece o leão velho porque não tem presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Andam dispersos. Uma coisa, olha só, e aqui ele revela o que aconteceu. Quem colocou na mente dele que o amigo dele tinha pecado? Preste atenção. Uma coisa me foi trazida em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Olha só.
uma coisa me foi trazida em segredo, e os meus ouvidos perceberam o sussurro dela. Entre os pensamentos vindo visões de noite, quando cai sobre os homens o sono profundo. Cuidado com aquilo que você sonha. Cuidado com aquilo que você sonha, para você não ter uma visão do inimigo na sua vida, o inimigo soprar algo na sua mente e você acusar um irmão e uma irmã que não estão fazendo nada. Pense bem quando você for dormir e quando você se levantar, ore ao Senhor para que aquilo que você sonhou não venha a ser algo de errado na sua vida. Versículo 14: Sobrevieram-me o espanto e o tremor, de todos os meus ossos estremeceram. Então um suspiro passou diante de mim e fez-me arrepiar-se os meus cabelos e a minha carne. Parou ele, porém eu não conhecia sua feição. Em um vulto que estava diante dos meus olhos, houve silêncio e ouvi uma voz que dizia, olha o inimigo falando, olha o inimigo soprando no ouvido de Elifaz o Tenamita. Porventura, o homem mais justo do que Deus? Ou seria porventura o homem mais puro do que o seu Criador? Eis que ele não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui loucura. Olha só, porventura. Então ali o inimigo soprou na mente dele e ele colocou aquilo ali, porventura, o homem mais justo do que Deus? Ou seria porventura o homem mais puro do que o seu Criador? Eis que ele não confia nos seus servos e a seus anjos atribui loucura, quanto menos aqueles que habitam em casa de lodo, cujo fundamento está no pó, são esmagadas como traça. Todos nós sabemos que a casa de lodo é aquela casa que, como diz, é edificada na areia, é uma casa que escorrega, e ali ele fala, quanto mais aqueles que habitam em casa de lodo, em casa de pecado, em casa que o fundamento está no pó e são esmagados como traça. Como a inveja que ele tinha de Jó ser próspero, a inveja que ele tinha de Jó ter aquilo tudo, a inveja que ele tinha de Jó ser uma pessoa que levantava o joelho daqueles que faleciam e com palavras ajudava as pessoas. Ali não estava para consolar, mas sim para condenar. Desde a manhã até a tarde são despedaçados eternamente, perecem sem que disso se faça caso. Porventura, não passa com eles a sua excelência e morrem, mas sem sabedoria. É isso que ele falava do amigo dele, que estava passando uma situação complicada. É isso que ele estava falando daquele amigo ao qual era para ele consolar. E voltando aqui para o capítulo 15 do versículo 12. Olha só, porventura, versículo 11. Porventura faze pouco caso da consolação de Deus e da suave palavra que te dirigimos? Porque arrebata-te o teu coração e porque pisca os seus olhos. E ali falando ali, você está arrebatando o coração. Você não está abrindo o coração para eu te falar que você está em pecado, que você está errado. Para viveres contra Deus, o teu espírito deixaria sair tais palavras da tua boca? Quem é o homem para que seja puro? E quem nasce da mulher para que seja justo? Eis que ele não confia os seus santos e nem nos seus puros são os seus olhos. Aleluias. Será que você está passando por isso? Será que você passou por isso na sua vida? Quantas vezes talvez é um amigo que poderia se consolar você, que poderia te ajudar, mas ao invés de se compadecer da sua dor, de entender aquilo que você está passando, que embora seja um pecado, seja algo que você fez, mas que você já está passando e pagando a sua prova, esse amigo chega não para te consolar, mas para te destruir, na verdade. Versículo 16. Quanto mais abominável, corrupto é o homem que bebe a iniquidade como água. Tu é corrupto, Jó, tu não vale nada. É assim ele estava falando. Escuta-me e mostrar-te-ei o que eu tenho visto e te contarei. Os que os sábios anunciam ouvindo dos seus pais, e eu não ocultarei, aos quais somente se dera a terra, nenhum estranho passou entre elas. Todos os dias o ímpio é atormentado e se reserva para tirano um certo número de anos. Então ele fala aqui, eis que por onde eu tenho passado na terra, o ímpio é atormentado, e você é ímpio, você não conhece a Deus. Amém? Glória a Deus. Uma palavra pesada que muitas vezes
É difícil as pessoas pregarem sobre isso, mas eu prego e falo que essa palavra pode cortar em mim, pode cortar em você. Quantas vezes a pessoa chega na tua casa para te consolar e às vezes ela quer só te destruir. Ela quer te destruir. Lembre-se que eu botei um inimigo, ele usa as pessoas para te destruírem. Amém? Fica na paz, meu irmão, minha irmã. Essa live vai ficar aí, que possa no seu coração você entender que se tem alguém assim na sua vida, ore por essa vida, que essa pessoa precisa de oração, tanto quanto você. Fica na paz. Deus é contigo.